Caixa Econômica Federal está sob nova direção. Carlos Vieira Fernandes tomou posse no lugar de Rita Serrano, demitida pelo presidente Lula no mês passado. A Yasmin Costa acompanhou a cerimônia e traz os detalhes agora. O novo presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, tomou posse em uma cerimônia que contou com a presença majoritária de funcionários do banco. O presidente Lula não participou do evento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era esperado, mas não compareceu e mandou como representante o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que foi o responsável por colocar o tradicional crachá no empossado. Acho que a Caixa pode dar uma contribuição importante. A gente já tratou disso nas primeiras agendas, mesmo antes da posse, entendendo como compatibilizar as prioridades da Caixa com essa agenda de futuro que nos parece fundamental, é a agenda de oportunidade do Brasil, para que a gente desdobre todas as nossas vontades, os nossos anseios, as diretrizes do presidente Lula em ação concreta, em ação de crescimento do país. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui o novo presidente Carlos Vieira, muito sucesso. Conte com o governo, conte com o Ministério da Fazenda. Carlos Vieira é funcionário da Caixa Econômica há 30 anos e assume o comando da instituição no lugar de Maria Rita Serrano, que foi demitida pelo presidente Lula. O novo presidente da Caixa Econômica foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e faz parte de um acordo para tentar construir uma base sólida dentro do Congresso Nacional que dê apoio ao Executivo. No discurso de posse, Carlos Vieira agradeceu a antecessora. Disse que pretende enviar uma carta de agradecimento a Rita Serrano pelo trabalho prestado no comando da Caixa. O novo presidente da estatal também reconheceu que foi nomeado depois de um intenso diálogo entre executivo e legislativo. Tão importante esse papel da imprensa nacional, porque ela ressalta dois aspectos. Primeiro, que não se faz democracia sem diálogo. E o segundo aspecto é que ela percebeu que o diálogo ocorrido entre o Legislativo e o Executivo é para o bem do Brasil. A próxima definição dentro da Caixa envolve as vice-presidências. Em breve fala à imprensa, o novo presidente evitou cravar quando as mudanças vão ocorrer. Os vice-presidentes, eles têm que entregar resultado. A Inês já entregou o resultado. E esse outro processo é como eu falei, existe uma dinâmica própria, né? E que muitas vezes essa dinâmica ela não é cartesiana, mas é um grande quadro da Caixa hoje, é a Inês. O Centrão cobiça a vice-presidência de habitação ocupada por Inês Magalhães. O governo pretende manter Inês no cargo. Agora 8h53. Repita. 8h53. A gente segue falando sobre a posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Eu quero ouvir agora os nossos comentaristas, começando com a Amanda Klein, porque eu estava lendo a coluna do Estadão, Amanda, e vi que ele já tem se movimentado entre senadores e deputados, mostrando muito boa vontade para ouvi-los em relação a obras e programas que precisam da liberação de recursos do banco. O que pesou para a saída de Rita? Foi mais essa falta de interlocução no Congresso ou mais uma questão de negociação aí com o Centrão? O que pesou mais, na sua opinião? Lívia, essa presidência, né, agora com Carlos Vieira, simbolicamente representa o Centrão cada vez mais ocupando o governo Lula, né, e tomando aí um assento na janela. Por mais que o presidente tente segurar essas nomeações, por exemplo, a presidência demorou para cumprir esse acordo, porque lembrando que isso é parte de um acordo da votação da reforma tributária ainda na Câmara, aconteceu no começo do ano. O Arthur Lira verbalizou isso, dizendo que seria a caixa de porteira fechada, ou seja, com as 12 vice-presidências, não só de habitação. Isso ainda não foi entregue pelo governo Lula, mas segundo Lira fazia parte desse compromisso, desse comprometimento anterior. Tem a FUNASA, que foi recriada, num primeiro momento foi extinta pelo governo Lula, depois foi recriada por pressão dos parlamentares e agora tem uma briga ali interna para saber quem vai comandar, se é o PSD, se é o Republicanos. Tem também diretorias no Banco do Brasil, na Petrobras, tem diversos espaços que podem ser ocupados pelo Centrão.
Então, quando você me pergunta, essa troca é fruto do quê? É fruto de você ter alguém ali para comandar a Caixa Econômica Federal, que é um banco público importante, responsável pelo financiamento habitacional do país, alguém que goze da extrema confiança, da estrita confiança e de proximidade com atores importantes do Centrão. No caso do Carlos Vieira, alguém que goze da confiança e da intimidade de Arthur Lira. E assim, provavelmente, as outras vice-presidências da Caixa, à medida que o governo não conseguir segurar, serão ocupados por esses atores também. Ainda há medidas econômicas importantes na fila de votação até o final do ano. A mais importante, fundamental de todas elas é a MP 1185, que trata das subvenções do ICMS, e o Lira está colocando dificuldade para vender facilidade. O governo provavelmente vai ter que abrir mão de mais espaços para que essa medida provisória avance, por exemplo, assim como outras que estão na fila de votação do Ministério da Fazenda. Então, o que a gente vê nesse governo é o seguinte: os projetos vão sendo negociados caso a caso, cada projeto tem um preço caro, o Centrão vai botando esse preço, e cada vez que ele põe esse preço, ele ocupa um espaço maior do governo. É isso aí, Dantas? A cada votação, um beijamão? E não é, Colombo, não é porque assim, tem umas sutilezas aí, não dá para generalizar, Amanda, porque assim, essa MP das subvenções, por exemplo, ela tem um impacto nocivo nos investimentos. Ontem, inclusive, escrevi um artigo que está publicado no site da Jovem Pan, depois de conversar com diversas lideranças que estavam naquele encontro com o Haddad. Essa MP tem 2 meses que ela já foi para o Congresso e não tem até hoje relator. Por quê? Porque no momento que ela foi editada e foi enviada, investidores, empresários de diversos estados que estavam aí já iniciando, inclusive, construção de fábricas, né, de plantas industriais, suspenderam, porque eles entenderam que vão ser penalizados, que o governo está dando com uma mão e tirando com a outra, porque essa MP, ela tenta aí taxar, né, aquelas empresas que têm benefícios fiscais, especialmente o ICMS, querem cobrar o imposto de renda sobre o benefício fiscal. Quer dizer, é uma coisa meio sem lógica, mas o governo está apostando todas as fichas nisso, porque ele espera arrecadar aí pelo menos 80 bi extras no ano que vem nessa perseguição do déficit zero, na verdade, de um déficit menor, porque a gente sabe que não será um déficit zero. No caso da Caixa, nós temos aí um conjunto de vice-presidências que, claro, que precisam ser ocupadas, que devem ser ocupadas, mas não é tão simples esse processo. A Inês, né, que está aí citada pelo próprio novo presidente da Caixa, que ocupa a vice-presidência da habitação, ela é imexível, é considerada imexível. Agora, é lógico, ela precisa ter performance. Eu me lembrei, né, de um ex-presidente do DENIT, na época do antigo PR, hoje PL, que era o Luiz Antônio Pagô. Ele executava de orçamento por mês R$1 bilhão. Então, ele tinha o apoio de toda a bancada, de Centrão, de PT, de MDB, de todo mundo. Então, o que se espera, na verdade, desses gestores também é essa interface com a política, e por isso o novo presidente da Caixa está reforçando a assessoria parlamentar, justamente para que ele possa atender essas demandas paroquiais no país inteiro, considerando que ano que vem é ano eleitoral. É disso que se trata. Temos a vice-presidência de governo, que também está aí no alvo de possíveis mudanças, mas ela está no comando aí de uma apadrinhada do próprio Rodrigo Pacheco, né? Então, nós temos uma situação que, naturalmente, o novo presidente vai cobrar desses vice-presidentes performance. Se eles entregarem, se eles se alinharem aos objetivos políticos, porque, naturalmente, a Caixa também é um banco de perfil político, ninguém será substituído à toa. Isso inclui a FUNCEF, o comando do fundo de pensão que no passado foi expropriado, né, foi utilizado para projetos que eram usados, inclusive, para desvio de recursos. E hoje os aposentados da Caixa estão pagando taxa extra por causa desses episódios de corrupção. A gente tem que ficar de olho, acompanhar e ver como é que vai ser essa gestão da Caixa a partir de agora. Só um breve ponto sobre a MP 1185, o que o governo, o Ministério da Fazenda alega é como se você estivesse fazendo bondade com chapéu alheio. Na verdade, ela versa sobre benefícios e incentivos fiscais estaduais. Só que ao deprimir essa base de cálculo, eles acabam tirando do cálculo também incentivos, impostos federais. Isso deprime a arrecadação federal. Então, a partir do momento que ele dá esses incentivos estaduais, acaba de alguma forma dando incentivo também
com impostos federais. E é isso que o governo quer corrigir, é uma distorção. O Estado, se quiser dar o benefício com a sua própria arrecadação, ok, mas aí você tem uma questão de pacto federativo, você não pode interferir nos impostos federais. É como se fosse uma correção de uma distorção depois de um projeto de lei que foi aprovado em 2017, foi vetado pelo então governo Temer, mas depois desse veto foi derrubado pelo Congresso. Pois é o mesmo governo que está preocupado aí com os 300 bilhões, né, em isenções fiscais dessa nova reforma tributária. Não teremos notícias mais positivas até na área de economia por um bom tempo. Essa é a verdade. O cenário é um cenário bastante negativo, é um cenário de aumento do gasto público, da dívida pública, justamente porque é um governo que executa, que enxerga a economia, né, de uma forma um pouco distorcida, o que naturalmente tem expandido os gastos e essa conta nunca vai fechar. Pode cobrar o imposto que quiser, quem vai pagar a conta, é claro, é o empresário, é o cidadão, é o eleitor.